Se tu já tentou fazer dieta alguma vez, tu deve ter tido muita dificuldade e provavelmente tu não conseguiu. E eu quero te trazer uma forma diferente de fazer dieta, uma estratégia totalmente diferenciada da maioria das coisas que tu escuta por aí, seja de nutricionista, seja de influencer, site, Instagram, qualquer coisa. Porque a gente vive hoje numa era em que tá na moda a gente se permitir muito, em que a gente não se cobra muito e acaba flexibilizando tudo. Só que ao flexibilizar demais uma coisa, a gente acaba tendo muita dificuldade, justamente por não ter uma regra. E as pessoas, assim, o cérebro humano ele funciona assim. Se tu tem uma regra e tu respeita isso, tu tem muito mais facilidade de seguir o que deve. Então, qual que é a ideia que eu quero te passar aqui? Qual que é essa ideia diferenciada de dieta? É a ideia de restrição, mas não uma restrição calórica ou necessariamente uma restrição do que tu gosta, mas uma restrição na quantidade de alimentos que tu vai ter na tua dieta. O que isso significa? Eu vou começar dando o exemplo do jejum intermitente e por que ele funciona tão bem para muitas pessoas. Embora o jejum não é ele que vai fazer tu secar, o que faz tu perder gordura, déficit calórico, mas o jejum, ele para muitas pessoas, ele funciona justamente como essa regra. E quando a pessoa tem uma regra, ela segue. Então o que acontece? Para algumas pessoas é muito difícil fazer o café da manhã da forma que deveria, fazer um lanche da manhã como deveriam. Elas iam acabar comendo errado. E é muito mais fácil não comer nada do que comer errado. Então pode ser um pouco contra-intuitivo para muita gente, mas isso é um fato. É muito mais fácil tu não comer nada do que tu comer errado. E isso é justamente pela questão de tu ter uma regra, que tu vai querer seguir uma regra. Então o que eu quero te trazer aqui é uma outra regra que talvez funcione para tua dieta, tá? Que é a regra de tu restringir para 15 alimentos na tua dieta. Não necessariamente 15, podem ser 10, pode ser 20, mas eu acho que 15 alimentos é uma boa quantidade, tá, de variedade de alimentos para tu estar consumindo. Então, o que vai acontecer? E claro que vai ter um extra aí, mas eu vou te explicar na sequência. Então, o que vai acontecer? A maioria das pessoas tem dificuldade de fazer dieta por duas razões. Uma delas é a falta de tempo para ir no mercado, tempo para preparar comida, tempo inclusive para comer em muitos casos. E a outra dificuldade é o desejo de comer uma besteirinha, alguma coisa saborosa. E quando tu faz uma dieta que tu te permite mais, que tu tem mais refeições livres e que tu pode comer determinados alimentos sem se culpar e sem se cobrar tanto, pô, é muito mais difícil tu seguir uma dieta quando tu tem um chocolatinho no armário, quando tu tem um doce de leite ali na geladeira e aí por diante. Porque ou tu vai querer consumir esse alimento numa quantidade maior do que era o combinado, ou tu vai querer consumir esse alimento mais vezes do que combinado. Isso sem contar as refeições livres e os erros que tu já cometeria normalmente. Pô, alguém te chama para o aniversário, te oferece alguma coisa, tu aceita, tem uma formatura e por aí vai. Então tu já erraria na tua dieta e na tua casa tu tem coisas que dificultam a tua adesão à dieta. Então é por isso que eu quero trazer essa regra de tu incluir cerca de 15 alimentos na tua dieta e tu não vai sair desses 15 alimentos durante determinado tempo. O tempo que tu vai ter para isso vai ser o tempo que tu consiga gerar uma boa adesão e melhorar a tua parte cognitiva mesmo, a tua parte de entender que tu tá numa dieta e tu vai seguir isso. Então o que isso significa? Tu escolhe cerca de 5 fontes de proteína, por exemplo, 4, 5, escolhe 2, 3 tipos de carne, frango, peixe, ovo, whey protein, fica mais ou menos por aí. Tu escolhe uns 2 ou 3 tipos de gorduras, linhaça, chia, azeite de oliva, abacate. O ovo também tem um pouco de gordura, tu define algumas gorduras para tua dieta e a maior parte de variedade é de carboidrato. Então tu vai incluir algumas frutas, tu vai incluir arroz, massa, pão, batata, etc. E a ideia é que tu consiga fazer uma refeição limpa, sem muitos alimentos extremamente processados, etc. A única coisa um pouco mais industrializada, que seria tranquila para facilitar a tua rotina, seria um whey protein. E de resto, se tu conseguisse reduzir bastante aí a parte industrializada, acabaria sendo mais interessante para ti. Então tu vai escolher cerca de 15 alimentos para compor a tua dieta e o mínimo para tu testar a tua adesão e ver algum resultado na prática seria o período de um mês. Então tu faria 30 dias dessa estratégia de dieta e depois disso tu avalia se tu vai restringir 2 ou 3 alimentos disso para ser algo ainda mais restrito ou se tu vai flexibilizar para 20 alimentos. Enfim, passando o primeiro mês, ou tu pode fazer 2 meses direto da mesma estratégia, tu vai ver como é que teu corpo lidou, mas principalmente como é que o teu mental lidou com isso, que é o principal. Então eu dei o exemplo do jejum. Então é a mesma coisa, tá? Quando tu tá no jejum intermitente, tu tem uma regra. Tu não vai comer nada
E se tu não vai comer nada, consequentemente tu não vai comer errado. E tu vai acabar comendo no resto do dia e tá tudo certo. E aqui dessa mesma forma tu vai criar uma regra. Então, se algum alimento tá dentro desses 15 alimentos, tu pode consumir, se não tá dentro, tu não pode. A exceção que eu tinha comentado anteriormente vai ser em questão dos vegetais. Então tu pode consumir os vegetais livremente, pode variar bastante, até quando tu for no restaurante, por exemplo. Qualquer coisa, pô, a sobremesa que eu tava com vontade, não tá dentro daqueles 15 alimentos, que se dane, entendeu? Tu não vai comer. Pô, tem alguma forma, alguma carne que tu gosta, mas não tava dentro daqueles 15. Cara, segue a regra. Não é porque algo necessariamente fosse te prejudicar, mas é que o problema da maioria das pessoas é justamente isso. Tu não ter uma regra e tu tá sempre querendo comer algo que tu gosta, tu tá sempre com essa vibe que tu não vai te cobrar e que tu pode te permitir. E o grande problema disso é que a gente tá num ciclo vicioso que tu começa janeiro cheio de planos, tu chega em dezembro tu não fez porra nenhuma, entendeu? Então se cobra sim, tá? Tem fases da tua vida que talvez tu não possa te cobrar tanto, tu possa te permitir, mas tu não pode fazer isso o ano inteiro, entendeu? Não tem condição nenhuma de tu viver uma vida inteira, porra, sem conseguir dizer não pra um alimento, como se tu fosse um morto de fome, como se fosse um cachorro. Porra, tu não é um bicho, entendeu? Tu tem capacidade de raciocinar e escolher o que tu quer comer na maior parte do tempo. Então, essa regra aqui já é uma regra pensando em facilitar o teu poder de escolha. Porque quando a gente tem mais opções, quando tu tem um chocolate em casa, uma pasta de amendoim, doce de leite, pra muita gente vai ser difícil se conter. E é algo normal tu se conter, tu ter dificuldade de se conter, porque a vida inteira tu já teve aqueles hábitos ruins alimentares e é ruim tu mudar de uma hora para outra. Então tu vai justamente criar essa regra para tu não ter em casa, para tu dificultar o acesso, para tu não ter que estar todo dia brigando contra a vontade de ir na geladeira, de ir no armário e pegar alguma coisa, entendeu? Então essa regra, ela já é algo pensando em facilitar a tua vida, sendo que na verdade mesmo tu já tem um intelecto, assim, tô partindo do princípio que tu que tá vendo esse vídeo aqui, uma pessoa adulta, tu já teria que conseguir dizer não para a comida de uma forma um pouco mais racional. E é claro que tem muita questão fisiológica e metabólica, que principalmente se tu tá em quadro de obesidade real é muito mais difícil. Teu corpo ele tá lutando para tu comer cada vez mais, mas para as pessoas que não são obesas e para as pessoas que não têm uma dificuldade metabólica tão grande quanto a isso, cara, é tudo aqui, é tudo mental. Então, partindo desse princípio, a ideia é muito simples, tá? Eu vou fazer aqui um resumo muito rápido novamente para tu chegou até o final do vídeo, tu poder anotar e ter mais clareza, tá? Escolhe cerca de 15 alimentos, tu vai escolher 2, 3 fontes de gordura, pode ser azeite de oliva, abacate, mais alguma coisa. Tu vai escolher algumas fontes de proteína, se tu tem dificuldade na rotina pode colocar um whey protein, ovos ou algumas fontes de carne. E o resto disso vão ser fontes de carboidrato, de preferência fontes limpas e que não sejam aí uma bomba calórica, né? Tu não vai, pô, dentro da minha rotina eu posso comer bolo, posso comer pizza, pô, não, entendeu? São alimentos mais naturais aí, então tu escolher um arroz, uma batata, pão e aí por diante, algumas frutas, entendeu? Então é basicamente isso. Tá dentro dos 15 alimentos, tu pode comer, se não tá dentro, tu não pode comer. Então tu vai acabar fazendo algo extremamente restrito na questão de escolha de alimentos, mas isso eu ainda nem entrei na questão da restrição calórica, entendeu? Eu nem falei quantas calorias tu vai comer ou não. Eu tô só criando uma restrição de alimentos para que se tu não botou a porra do chocolate na porra da lista, tu não vai comer a porra do chocolate, entendeu? É só para te facilitar a questão mental de como tu vai visualizar o que tu pode e o que tu não pode comer. Porque se tu não vai comer bombas calóricas porque não tá na tua lista, consequentemente a tua contenção de danos da dieta vai ser muito melhor. E é claro que tu não vai comer isso para sempre, é claro que não seria saudável tu comer isso para sempre, mas depois de algum tempo tu vai acabar aumentando essa lista, obviamente, tu vai começar a ter mais consciência na dieta, porque depois tu consegue ficar um mês negando coisas que tu gosta, o segundo mês, cara, vai ser muito mais fácil mesmo. Talvez a segunda semana vai ser mais difícil que a primeira, e talvez até a terceira mais difícil que a segunda, mas ali entre a terceira ou no máximo na quarta semana, tu vai te acostumando e tu vai criando um momento em que tu tá com o corpo extremamente acostumado a negar aquilo, a dizer não e seguir a vida dentro do que tu gosta. E é claro que dentro desses 15 alimentos não tem que colocar nada que tu odeia comer, porque senão tu vai dificultar a tua vida, obviamente. Então são coisas boas, mas não vai ter patifaria, não vai ter doce, não vai ter bomba calórica, não vai ter algo de uma gordura saturada, uma gordura trans, entendeu? Uma gordura hidrogenada. Então tu vai começar com uma lista mais seleta e depois disso tu pensa como é que tu vai flexibilizar.
Lembrando que tu não vai emagrecer milagrosamente porque tu fez uma lista de alimentos, tu tem que estar em déficit calórico e preferencialmente tu tem que estar treinando de forma consistente, fazendo aeróbicos para otimizar esse processo. Porém, fazendo essa lista aqui é para quem já tentou fazer dieta e não conseguiu. Se tu nunca tentou antes, tu pode obviamente começar com uma variedade muito maior de alimentos, mas, e cara, na boa, quem se alimenta muito mal às vezes nem regularmente nem come 15 alimentos diferentes por dia, na rotina no caso. Come até poucas quantidades, mas é sempre muita patifaria, entendeu? Então é algo que não vai ser prejudicial para tua saúde ou algo do tipo. Basta, de certa forma, se organizar e querer de verdade, tá? Então esse tipo de estratégia de saber quando a gente vai flexibilizar mais, quando a gente vai restringir mais, quando que a dieta vai ter mais ou menos calorias, isso aí tudo, e obviamente além do treinamento, da avaliação e tudo mais, isso aí tudo tem na minha consultoria. Eu monto treino, monto a dieta, eu entrego tudo. A gente faz uma videochamada, a gente tem uma consulta inicial. Então é óbvio que eu não vou te entregar uma planilha, só um arquivo copia e cola, como muita gente faz. Vai ser tudo algo extremamente individualizado. Então se tu quiser o acompanhamento, me dá um oi ali no Instagram, @o_Léo Caldas, e me dá um oi para saber como é que funciona o acompanhamento, que eu te explico perfeitamente como é que é. Beleza? Tamo junto, tenta aplicar essa estratégia aí, que vai dar bom.